quando for fazer as medidas dos seus ambientes, tirar foto do ambiente em todos os ângulos. E aí você pode vir aqui pelo seu celular, pelo seu tablet ou pelo computador e colocar as medidas na própria foto. Então, eu vou mostrar aqui uma forma que a gente pode fazer. Eu tenho essa foto aqui que ela tem bastantes diferenças de um ambiente comum, né? Então, vai ficar mais fácil de conseguir esclarecer. Por exemplo, eu tenho aqui essa minha janela. Então, eu preciso dizer qual é a minha altura, né, que eu tenho do chão até o início do meu peitoril. E tem alguns ambientes em que o peitoril, ele passa um pouco da janela, então, também preciso dizer quanto que ele passa. Então, preciso dizer essa altura do chão até o início do peitoril e do forro até aqui o final da janela. Também preciso dizer qual é a altura da minha janela. Aqui eu tenho duas colunas, então, como essas colunas estão dividindo e parece que essa parede é um pouco mais recuada, a gente também precisa dizer essas medidas. Então, tenho que dizer a medida até a coluna, tenho que dizer o tamanho da coluna visto de frente, o tamanho da coluna visto aqui de lado, assim como esse outro aqui, quanto que a gente tem nesse espaço, quanto que nós temos aqui à frente dessa outra coluna. Se for o mesmo tamanho dessa outra, não precisa, né? Mas pela foto parece que não é. E a profundidade desse outro lado. A mesma coisa aqui no lado da janela, a gente também tem uma coluna. Então, qual é o tamanho visto de frente dessa coluna? Qual é a profundidade? Quanto que eu tenho aqui nessa parte da janela? Se por acaso a minha janela não fosse do mesmo tamanho da parede, então eu teria que dizer quanto que a gente tem na parede e quanto que a gente teria aqui na janela, né? Então, eu teria que fazer essas duas medições. Outro ponto, qual a altura do meu pé direito? Quanto que eu tenho do chão até o meu forro? Também tem que fazer essa medição, tá? Então, quando a gente vem aqui para as vistas, que é o que está disponível no site, é justamente isso, ó. No caso aqui da minha janela, dá um exemplo da minha janela. Quanto que eu tenho aqui no meu pé direito? Opa. Quanto que eu tenho aqui no meu pé direito, que no caso foi 2,80. Quanto que eu tenho do chão até o meu peitoril, quanto que eu tenho do final da minha janela até o forro, e aqui quanto que eu tenho de espaço sobrando na parede, né? Então, eu tenho aqui o desenho da minha janela, e eu tenho que dizer a distância do final da parede até o início dela, e desse outro lado também, tá? Se aqui eu tivesse uma coluna, como a gente tem na outra foto, se essa coluna tivesse aqui, eu teria que dizer qual é o tamanho desse meu espaço aqui, em vista. Então, em vista, a gente diz tudo aquilo que estamos vendo ali, que está na nossa frente. E como que eu digo a minha profundidade? Então, a profundidade, a gente já vai precisar dizer aqui na planta. Na planta, então, a gente vai dizer a profundidade. Então, no caso daquele outro ambiente que nós tínhamos duas colunas, né? Então, eu vim aqui, desenharia a minha parte que eu estou vendo lá, e eu tenho uma coluna aqui, e eu tenho outra coluna aqui. Então, no meu desenho, eu iria ter que dizer quanto que eu tenho aqui, qual é esse tamanho, qual é esse outro tamanho, aqui de frente, aqui a profundidade, a outra profundidade dessa coluna, dessa outra. Então, você desenha o ambiente inteiro como se estivesse vendo ele lá de cima e coloca todos os recuos que a gente tem, tá bom? Então, essa é uma forma de você conseguir fazer as medições do seu ambiente de uma forma mais detalhada, uma forma mais esclarecedora. Esse outro ambiente aqui, por exemplo, nós não temos nada, nem janela e nem uma coluna. Então, bastaria dizer qual seria a altura aqui do pé direito
e o comprimento dele aqui, tá? Então, seriam essas as medidas.